Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 31 de março, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Senado aprova auxílio de R$ 600 para profissionais autônomos. Mandetta volta a defender isolamento social. Dória pede para que população não ouça Bolsonaro. São José dos Campos tem 32 infectados e mortes suspeitas sobem para 6. Prefeitura de Jacareí dá férias aos funcionários. Vacina de gripe se esgota pela terceira vez em São José dos Campos. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. Logo após o comercial, ao vivo. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia já a Valderi Teixeira, que mandou bom dia pra gente, né, Glauco? Lembrando que a gente tá ao vivo, então participem aí com a gente, mandando bom dia, assim como também já fez a Eulália Teixeira, mandando bom dia pra gente. Participem, interajam com a gente do Abre Aspas. Exatamente, um prazer tê-los conosco fazendo mais essa edição. Eu já o convido hoje para no segundo bloco, tem 2 entrevistas hoje que você pode participar ao vivo. No segundo bloco, com a contadora Ivana Miranda, nós vamos falar aí sobre como lidar com os gastos durante a quarentena e também aí começar a passar todas essas novas possibilidades que vêm aí a respeito do incentivo do governo, da ajuda do governo. Nós vamos começar a discutir com a contadora Ivana Miranda. E lá no terceiro bloco, uma coisa que todo mundo está precisando saber como é que faz, a gente conversa com o personal trainer Eide Nogueira. Claro, falar sobre a prática de atividades físicas na quarentena. Não é só ficar lá pensando o que tem dentro da geladeira, não. Não pode esquecer da atividade física. Então fica o convite para você fazer conosco essa entrevista e tirar, claro, também as suas dúvidas. Vamos às notícias. O Senado aprovou em sessão virtual por 79 votos a 0 o projeto que prevê repasse de R$ 600 mensais a trabalhadores informais. A proposta estabelece uma série de requisitos para que o autônomo tenha direito ao auxílio, como ter mais de 18 anos, cumprir critérios de renda familiar e não poder receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego, nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Pelo texto, a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá direito a 2 cotas, ou seja, receberá R$ 1.200 por mês durante os 3 meses. Pois é, Douglas, saiu agora aprovado aí por uma expressiva votação e tal, mas a regulamentação ainda existe muita dúvida com relação a isso. A gente vai ter que aguardar um tempo para essa regulamentação também, né? Exatamente, ainda falta a sanção do presidente, que com certeza vai acontecer. Falta agora a gente ver os detalhes, né? Como vai funcionar, para quem vai caber. A gente vai poder tirar um pouco dessas dúvidas no segundo bloco com uma entrevista com a Ivana, né? Uma contadora que vai tentar explicar um pouco mais sobre isso, porque não está tudo muito bem definido. O que já está definido a gente já leu com o Glauco e ela vai poder tirar algumas dúvidas para a gente. Exatamente. Eu mando aqui o bom dia para quem está participando do nosso jornal, como Júlia Morim, o Carlos Lissic, desculpa se eu li seu nome errado, ou Lissec. O Zoroastro da Silva, Gal, manda aqui, bom dia a todos meus amigos, esta quarentena não está fácil, mas devemos cada um fazer a sua parte. Um abraço, parabéns. Continuem participando aqui do Abre Aspas. Exatamente, um prazer tê-los conosco, não se esqueçam, a entrevista está aberta para a sua participação e as suas dúvidas também. A gente faz essa interface aqui, um prazer tê-los conosco.
E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou em coletiva no Palácio do Planalto que a logística de transporte do país está funcionando, principalmente para garantir o abastecimento de insumos essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. O ministro citou o acerto feito entre governo e companhias aéreas para manter a conexão entre as principais cidades do país. Os portos seguem operando normalmente e foi feito acerto com todos os secretários estaduais de transporte do país para que não houvesse obstrução de rodovias, além da liberação de atividades de suporte ao setor de transporte, como borracharias, lanchonetes à beira de estrada, entre outros serviços. A gente tem que ficar muito atento mesmo, porque os nossos caminhoneiros estão carregando um grande peso nas costas. É o não desabastecimento de todo o país. Então, a gente vai ler até hoje uma notícia aqui também da CCR, mas eles estão prestando um serviço essencial nesse momento, né, Douglas? Exatamente. Às vezes, o que o Tarcísio quis dizer aí é que os estados não devem cessar alguns serviços que são essenciais para os caminhoneiros, por exemplo, como, por exemplo, restaurantes em beira de estrada, postos de gasolina e fechar fronteiras que chegou a ser falado, né? Então, muito bom, bem feito o trabalho do Tarcísio e a gente segue com o país trabalhando na infraestrutura, pelo menos, né? Não tem a menor dúvida, e vamos aí apoiar os nossos caminhoneiros, que eles estão levando o Brasil nas costas nesse momento, essa é a verdade. E o Ministério da Saúde destinou aos estados 14,2 milhões de máscaras cirúrgicas, recurso fundamental para evitar o contágio de profissionais por pacientes infectados. Também foram encaminhados 24 milhões de luvas para procedimentos não cirúrgicos, 742 mil aventais, 290 mil toucas hospitalares, 168 mil frascos de álcool etílico, 100 mil sapatinhas e 60 mil óculos de proteção. São Paulo, epicentro da pandemia no país, recebeu o maior estoque de suprimentos. Uma observação aí, não tinha que nem ter deixado acabar. Isso, o planejamento, nós ainda estamos dando mostras que a gente tem muito que entender ainda do funcionamento do país para que não deixe que isso aconteça. Pois é, o EPI, o equipamento básico de segurança do profissional de saúde, não devia nem ter acabado, né, Glauco? E a gente frisa que não é para a população comprar as máscaras. A máscara, nesse caso do médico, é fundamental porque, por exemplo, na Espanha, cerca de 14% de todos os infectados são médicos. Isso significa que eles têm que se proteger e, o mais importante, proteger o paciente. Porque se um médico, nesse momento, tem um caso suspeito, ele vai demorar para saber e provavelmente ele não vai parar de trabalhar logo de primeira. Então essa proteção é também para que o paciente esteja seguro, principalmente. Não tenha a menor dúvida, por favor, conscientização. Neste momento é tudo solidariedade. Como nós já noticiamos aqui também, os hospitais que ainda estão permitindo visitas para não casos, obviamente, do coronavírus, mas que você vai lá visitar o paciente por qualquer outra coisa, estavam roubando, não tem outra palavra, roubando máscaras e EPIs do hospital para levar para casa quando não existe essa necessidade. Então, solidariedade, por favor, não façam isso. Eles estão na linha de frente. Você vai fazer o que com a máscara em casa? Por favor, né? Igual, que é importante frisar que esse envio do governo foi necessário porque muitas prefeituras estão com dificuldades de comprar, ou seja, financeira, ou de até encontrar as máscaras no mercado, né? Em algumas cidades como Cotia, por exemplo, a prefeitura já chegou a confiscar respiradores, né, de hospitais particulares. A justiça então devolveu, não aceitou essa decisão, mas é importante que o governo federal esteja tomando essa atitude. Não tem dúvida, ratificando a solidariedade nesse momento é para lá de importante. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender o máximo grau de isolamento social para conter o avanço da pandemia. O ministro foi questionado por jornalistas sobre se as orientações do Ministério da Saúde iriam mudar diante das reclamações de Bolsonaro. Na resposta, Mandetta disse que, abre aspas, sempre
sobre o máximo que a gente puder fazer para preservar vidas. O Ministério da Saúde mantém seu posicionamento sempre científico, sempre técnico, procurando mostrar para todos, sem distinção, qual o porquê, a razão de termos este posicionamento técnico científico, o porquê estamos assim. Ou seja, a autoridade máxima em saúde do país mandando ficar em casa. É muito bom a gente frisar isso. Glauco, tem mais participações aqui. A Eugênia Minicucci manda bom dia, Glauco e Douglas, assim como Carlos Eduardo e o nosso já querido aqui, Luizão. Bom dia, abre aspas, Douglas. Está falando lá de Cruzeiro. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz, lá do glorioso Vale Histórico, e a todos vocês que nos acompanham no abre aspas deste 31 de março. E o governador de São Paulo, João Dória, pediu para que a população não siga as orientações do presidente Jair Bolsonaro sobre o combate ao coronavírus. A declaração foi feita durante entrevista coletiva concedida no Palácio dos Bandeirantes. Dória foi questionado sobre o aumento de número de pessoas nas ruas no último fim de semana e se isso era um efeito das declarações recentes do presidente da República defendendo o isolamento vertical, no caso aí dos mais velhos. Dória pediu para que a população atenda às recomendações médicas e não as de Bolsonaro. Durante a coletiva, o governo paulista também lançou uma campanha pedindo para que as pessoas fiquem em casa durante a pandemia. Dória também foi questionado sobre a possibilidade de lockdown em São Paulo, situação em que a polícia pode agir para impedir que as pessoas circulem pelas ruas. Tanto o governador quanto o secretário da Saúde, José Henrique Germann, afirmaram que não trabalham com esse cenário por enquanto. Pois é, Glauco, que algumas redes sociais andaram retirando do ar posts do presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele está violando as políticas de uso e também incentivando aí, a população a não seguir as orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Ontem foi o Twitter, ontem também foi o Facebook e Instagram. Então as principais redes sociais estão boicotando alguns posts do presidente Jair Bolsonaro por não seguir as recomendações da OMS. Muito interessante isso, né? Muito importante, interessante e importante. E as secretarias estaduais de saúde divulgaram na manhã de hoje que são 4.661 casos confirmados de coronavírus no Brasil, com 165 mortos. São Paulo registra 113 destas mortes. Glauco, eu queria frisar aqui algumas notícias que estão em relevância no mundo. Por exemplo, chegou-se a questionar por que as escolas deveriam ser fechadas, sendo que o número de infecções de transmissão é baixo nas crianças. Olha essa notícia que chegou. Uma menina de 12 anos, saudável, morreu de coronavírus na Bélgica. Ou seja, isso prova que a doença também está presente em pessoas mais jovens. E uma mulher lá no Rio, agora aqui no Brasil, uma vendedora ambulante de 32 anos, também considerada saudável, morreu no Rio de Janeiro de coronavírus, assim como aquele caso que a gente já citou ontem, de um atleta maratonista que morreu com 36 anos em São Paulo. Ou seja, a doença está se mostrando que não é apenas os grupos de risco que tem que tomar cuidado, todos os grupos, né? Não tem a menor dúvida. Vigilância sempre, atenção sempre, cumpra o que foi solicitado. Isso é muito importante. E a Prefeitura de São José dos Campos anunciou que apura mais 3 casos de morte que tem o coronavírus como suspeita. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, agora são 6 casos de morte suspeita e 32 infectados. Uma portaria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou ontem o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para dar apoio ao Ministério da Saúde nas ações de combate ao novo coronavírus. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União e tem validade até 28 de maio. A portaria desta segunda-feira tem como objetivo, por exemplo, dar auxílio a profissionais de saúde nos atendimentos relacionados ao novo coronavírus.
dar segurança no funcionamento de centros de saúde, garantir segurança na distribuição e armazenamento de itens médicos, farmacêuticos, alimentícios e de higiene, garantir a segurança e auxílio no controle sanitário realizado em portos, aeroportos, rodovias e centros urbanos. A portaria também prevê que a Força Nacional possa atuar na aplicação das medidas coercitivas previstas na legislação de combate ao coronavírus, que trata de quarentena, isolamento social e da possibilidade de tornar obrigatória a realização de exames médicos e testes laboratoriais. Pois é, Glauco, a gente já teve alguns exemplos negativos, né, de pessoas que tentaram ou fugiram de hospitais aqui na região. Aconteceu em São José, em Taubaté, essas pessoas já foram localizadas, já foram receitadas. Então a gente vê que agora oficialmente, né, o ministro Sérgio Moro autoriza aí a Força Nacional a utilizar essa força, como diz o nome, para casos da doença. Então, por exemplo, se alguém fugir do hospital, a Força Nacional está sim autorizada a ir até a casa dessa pessoa e aplicar o teste nessa pessoa, ou no caso, como a gente já viu em Ilhabela, que pessoas roubaram ambulâncias e máscaras. A Força Nacional está autorizada, assim como a Polícia Militar de cada estado, né, a realizar a apreensão dos equipamentos que foram roubados e dessas pessoas, né, porque a gente sabe que num caso como esse, a tensão está no ar, mas alguns poucos casos negativos vêm acontecendo. Né? Não tem dúvida, eu vou pedir uma liberdade a você, Douglas, claro, para citar um caso negativo que nós conversávamos um pouco antes aqui. Essa medida coercitiva autorizada hoje aí pelo Ministério da Justiça vem de encontro a algumas ações que nós podemos tomar proximamente e rapidamente. Nós comentávamos aqui numa fila de um supermercado. Exatamente. Aí um amigo nosso aqui, um senhor mais idoso, portanto do grupo de risco, insistia em ficar muito próximo, tossir, esticar o braço e tudo mais. No momento em que os ânimos estão exacerbados, você acaba se irritando com essa pessoa. Agora, é necessário, sim, viu uma aproximação, porque tem gente que parece que ainda não notou, são os invulneráveis, né? Sim. Ele não queria tirar a temperatura, não queria o álcool gel, é isso mesmo, né, Douglas? Exatamente. Por exemplo, alguns mercados estão obrigando as pessoas a medir a febre na entrada. Daí um amigo nosso relatou que o senhor não queria ter a febre aferida e não queria. Então, simplesmente o mercado orientou ele a não consumir. Então, os mercados têm esse direito, tá? E agora a gente viu que a Força Nacional, as prefeituras têm esse direito de chegar com forças policiais nessas pessoas que, por exemplo, se recusam a fazer os testes. Então é importante a gente frisar que o ministro Sérgio Moro autorizou oficialmente isso ontem. Não tem a menor dúvida. Então faça o lembrar, mas não perca a paciência. Se for o caso, se retire e vai lá, porque eu tenho certeza que o resto da fila vai apoiá-lo. Se existem ignorantes ainda que acham que tudo isso aí é um nada, vão acabar pagando e muito caro com isso. Nós vamos para um rápido comercial e no segundo bloco já, agora aí, eu o convido para participar aqui também, tirar algumas dúvidas, entrevista com a contadora Ivana Miranda. Vamos falar aí sobre as finanças durante a quarentena e, claro, essas novas medidas aí do governo, até onde poderemos discutir. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o Abre Aspas desta terça-feira, já 31 de março, um mês que parecia que não ia acabar. E o coronavírus continua afetando o funcionamento dos serviços na RM Vale. A Prefeitura de Jacareí dará férias entre os dias 1º e 30 de abril para funcionários que não exerçam atividades essenciais no município. O decreto é de ontem. Os servidores públicos que saírem de férias não receberão o 1/3 constitucional que tem direito. O pagamento será feito ao longo do ano, segundo a Prefeitura, devido ao baixo fluxo de caixa nesse momento. Funcionários com 60 anos ou mais ou com doenças crônicas graves também sairão de férias. Os professores da rede municipal tiveram o recesso escolar antecipado do dia 23 até o dia 30 de abril. Todos os funcionários diretos
e indiretos da Prefeitura de Jacareí terão a jornada reduzida para 6 horas diárias. São considerados serviços essenciais os trabalhadores que atuam na Secretaria de Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança e Defesa do Cidadão. Os secretários e presidentes das autarquias e fundações podem indicar outros funcionários para seguir no trabalho. Até hoje, Jacareí tem 2 casos confirmados da doença e 2 mortes sob investigação. E a General Motors propôs ontem a adoção de layoff com redução de salários na fábrica de São José dos Campos. Os trabalhadores da GM estão atualmente em férias coletivas. A medida visa impedir a disseminação, claro, do novo coronavírus. A montadora tem cerca de 3.800 trabalhadores aqui. Segundo o sindicato, a redução dos salários pode ser de até 25%, de acordo com a faixa salarial de cada trabalhador. O layoff começaria no próximo dia 14 de abril e durante esse período, que seria de 4 meses, parte do salário seria paga com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e o restante seria pago pela GM. Os representantes da organização sindical se posicionaram contrários à proposta e uma nova reunião foi marcada para quarta-feira. Em nota, a montadora confirma a proposta, mas não informou a porcentagem da redução. Pois é, preocupante isso aí, né? Com a redução de salário dos trabalhadores. A gente vê que outras indústrias aqui da região, que é uma região que tem diversas indústrias que também se movimentaram. A gente noticiou ontem, né? A Embraer retomando alguns serviços essenciais e os outros trabalhadores se estendendo no período de férias coletivas. A gente viu que a Sherry chegou a demitir cerca de 56 funcionários, mas que com a reclamação dos funcionários e do sindicato eles foram readmitidos. Então a gente tem que ficar atento aí às indústrias para que não haja descompensação em ambos os lados nesse período de pandemia, né? Não tem a menor dúvida. E outra coisa, voltamos àquela palavra mágica, a negociação hoje é imprescindível. Sim, com certeza. A negociação há de se conversar, porque o momento é difícil para todos, para o trabalhador, para a empresa e para a situação geral do país aí como um todo. Nós estamos aqui aguardando o contato com a nossa entrevistada. Acho que já estamos aqui em contato. Olá, Ivana, você já consegue me ouvir e ver por aí? Olá, bom dia, Ivana. Nós estamos aguardando o contato. Todo mundo sabe que nesses tempos aqui, os contatos, a internet também está saturada aí, né? Exatamente. Nós estamos aqui, mas estamos estabelecendo Bom dia, agora contato. eu consigo ouvir. Olá, Ivana, muito bom dia. Muito obrigado pela presença aqui no Abre Aspas desta terça-feira. E, Ivana, a nossa Ivana Miranda, contadora aí, tem tanta coisa que a gente gostaria de falar com você nesse momento que está turbulento para todos aí. Mas nós queremos aqui começar já com, nós tivemos hoje aí, divulgado pela grande mídia, por nós aqui também, dessas novas aí medidas do governo. Nós estamos entrando numa fase nova aí. As coisas ainda estão sendo acertadas pelo governo. O que você já pode falar para a gente aí de concreto, de real, tanto para o trabalhador como para as empresas aí a respeito desse primeiro momento do governo? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom, o que eu posso colocar é o seguinte, é que o governo federal tem estabelecido diversas medidas para auxiliar tanto as empresas quanto os trabalhadores informais. Todos os dias tem saído alguma coisa nova e é preciso acompanhar e estar atento para poder conseguir aproveitar todas essas mudanças. Referente ao trabalhador informal, a novidade que nós temos é o auxílio emergencial, ou o pessoal está chamando aí de coronavírus, né? Que foi aprovado ontem pelo Congresso e agora só depende de ser sancionado pelo presidente. Então, o que é esse auxílio emergencial? É um auxílio de R$600 que será concedido aos trabalhadores informais, aos microempreendedores individuais,
quem já está, quem que a gente pode dizer, por exemplo, que vai ser beneficiado deste auxílio informal? Os taxistas, os motoristas de aplicativos, as faxineiras diaristas, os ambulantes, todo esse pessoal vai ser beneficiado. Tem pré-requisito? Tem pré-requisito sim. A pessoa precisa ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, ela não pode estar registrada em carteira, ela não pode estar recebendo nenhum outro benefício assistencial da Previdência, nem seguro-desemprego. O único benefício que poderá ser substituído por este auxílio emergencial é o Bolsa Família. Enquanto a pessoa estiver recebendo o auxílio emergencial, ela deixa de receber o Bolsa Família. Então, são para esses trabalhadores que esse auxílio foi criado, né, que foi pensado aí pelo governo para ajudar o pessoal que não está conseguindo trabalhar. Tem outras coisas, é necessário ter mais de 18, a família pode receber por família até 2 pessoas, desde que a renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos. E quando a pessoa for mãe de família, quando ela for chefe de família, ela pode receber até R$ 1.200 por mês. E como é que vai ser feito isso, gente? Essa acho que é a grande pergunta, né? Tá bom, já sei que eu vou receber, e agora então como é que eu vou receber? Então, essa pergunta a gente ainda não tem muito claro, ainda não ficou bem definido. Nós não sabemos se o governo vai pagar automaticamente para todas as pessoas que estão já cadastradas no MEI e naquele cadastro único, que é aquele cadastro do governo que permite identificar as famílias de baixa renda, ou se isso vai ter que ter uma ação por parte do recebedor, se o MEI vai ter que fazer alguma coisa, se a pessoa vai ter que fazer alguma coisa. O que se sabe até o momento é que quem não está em nenhuma dessas duas situações, quem não é MEI e quem não está no cadastro único, possivelmente vai ter que fazer uma autodeclaração na Caixa Econômica Federal. Então, deve sair agora por esses dias a forma, o que deve ser feito para que a pessoa receba. Isso ainda não temos definido com clareza. Perfeito, Ivana. Ivana, para quem está assistindo a gente, anotou ali, viu que se enquadra nesses quadros, né, nessas especificações, como que ela faz até o momento para ter direito a esse benefício? A gente sabe que não está muito claro ainda, mas você falou do cadastro único. Como é que é feito até o momento esse cadastro, né? Sim, o cadastro único é um cadastro para identificação das pessoas de baixa renda. Então, se a pessoa entrar no site lá do governo, que é o bolsafamilia.com.br, ela consegue fazer o cadastro único, se ela ainda não for cadastrada. E aí, no site, tem lá as informações dizendo quais são as condições para que a pessoa se enquadre para fazer esse cadastro único. O cadastro único identifica quem precisa receber o Bolsa Família. Então, quem precisa receber o Bolsa Família, num primeiro momento, o governo pensou assim, se ele está no cadastro único, automaticamente ele vai ter direito ao recebimento do auxílio emergencial. Não quer dizer que todos têm que estar nesse cadastro único, ok? Perfeito. Então, nós temos que aguardar para verificar, por exemplo, a faxineira diarista que recebe lá um valor por mês e que, em princípio, não está dentro da situação de recebimento do Bolsa Família. Como ela vai receber? Até esse momento, me parece assim que talvez tenha que ser feita uma autodeclaração junto à Caixa Econômica Federal, mas ainda não está claro. Ainda não está claro. Perfeito. Então, só para a gente reforçar para quem está assistindo a gente, quem tem direito são pessoas maiores de 18 anos, que não recebem nenhum benefício do governo, seja ele aposentadoria, seguro-desemprego, certo? Estou acertando até agora? Certo. Só podem receber até agora 2 pessoas por família, no máximo, certo? Com renda máxima, de qual o valor da renda máxima por família? A renda máxima por família é até 3 salários mínimos, que correspondem hoje a R$ 3.135. Isso é o valor... Lembrando aqui que assim, o único benefício que a pessoa pode estar recebendo e que neste caso será substituído é o Bolsa Família.
Perfeito. E essas pessoas devem se cadastrar no cadastro único do governo federal? Certamente quem recebe o Bolsa Família já está cadastrado. Perfeito. Então o governo pensou assim, bom, o MEI eu já sei quem é, quem está no cadastro único eu também já sei quem é. Então essas pessoas, eu suponho que seja esse o pensamento, essas pessoas automaticamente terão direito. A pergunta que nós temos hoje é assim, e quem não está, e quem não recebe o salário família e que não é MEI? Vamos dizer assim, aqueles trabalhadores informais que não estão cadastrados no MEI. O jardineiro que vai lá e faz uma coisinha, a faxineira diarista, o ambulante, esses são os que têm maior dúvida no momento. Perfeito. E esse benefício tem duração estimada aí pelo governo de quanto tempo? A duração estimada é de 3 meses, podendo ser prorrogado. Perfeito. A gente já falou aí agora dos trabalhadores informais, dos pequenos empresários, das pessoas físicas. Agora a gente quer saber das empresas. Que ações o governo tem adotado até o momento para as médias, pequenas e grandes empresas nesse momento de pandemia? Certo. Então, olha, o governo assim, liberou aí uma série de medidas, tanto na área tributária quanto na área trabalhista. É muita coisa que tem sido colocada e nesse momento o que tem sido orientado às empresas de uma forma geral é o seguinte, que elas se programem, que elas se antecipem, que elas busquem soluções e que elas aproveitem sim todos os benefícios hoje que o governo está concedendo, que de repente pode dar para ela um momento de reorganização tributária. Mas não é só isso, ela não pode esperar essa ação só do governo, ela precisa fazer a parte dela também, ela precisa ter agilidade, criar medidas simples e ágeis para tentar conter o problema que vai acontecer na economia. O que significa isso? É muita preparação, muita comunicação. Tem que se preparar, o gestor tem que sentar, tem que verificar quais são como que ele está em relação ao fluxo de caixa. Lembrando, gente, que o fluxo de caixa é importantíssimo. Por quê? Porque, olha, prejuízo fiscal normalmente não quebra uma empresa, mas fluxo de caixa quebra. Às vezes você tem um grande problema por conta disso. Então, nesse momento agora voltar as atenções muito para esse lado. E como é que vai fazer isso? Tem que sentar, tem que conversar com os fornecedores, tem que verificar todas as ações que são possíveis fazer em relação aos trabalhadores. Lembrando que as medidas que estão sendo colocadas, todas elas são visando a manutenção do emprego e não a demissão, tá? A ideia é manter o emprego. E para manter o emprego, tem muitas medidas que foram colocadas aí na área trabalhista. Na área fiscal, por exemplo, nós temos a possibilidade de postergação de tributos federais. Tem uma linha de crédito que foi concedida para as empresas que faturam de 360 mil até 10 milhões, em que o banco vai pagar o salário do funcionário, limitado a até 2 salários mínimos por pessoa e creditado diretamente na conta da pessoa. Tem o diferimento do fundo de garantia, que poderá ser pago só daqui a um tempo e parcelado em 6 meses. Para quem é do Simples Nacional e que é microempreendedor individual, os meses de março, abril e maio foram postergados para recolhimento a partir de outubro. Então, assim, prorrogação da certidão negativa, os estados também têm entrado nesse movimento, né, e tomado diversas ações. Eu acabei de ver que o governo de São Paulo vai postergar o recolhimento do ICMS. Aqui em São José dos Campos nós tivemos a prorrogação do ISS do mês de março, por enquanto foi essa medida que houve. E tudo isso pretende-se que dure enquanto estiver o período de calamidade pública, né? Então, assim, o que precisa fazer isso é preparação, comunicação, tentar todas as medidas para reorganizar o passivo tributário e o fluxo de caixa, pensar que
vai haver falta de dinheiro, então precisa se organizar nesse sentido, renegociar com fornecedores, renegociar com os clientes, tentar fazer medidas simples, não complicar demais também, né? Com medidas simples e ágeis, agilidade, certo? E aproveitar sem oportunismo as oportunidades que hoje nós temos de reorganização em relação à parte tributária que o governo tem concedido. Eu até queria colocar uma outra coisa também, assim. Com certeza, pode falar. Todos nós estamos assim, num momento complicado, né? Então, assim, é necessário tomar medidas, sim, ágeis e rápidas. Só que a gente também vê, assim, algumas situações, assim, de oportunismo por parte de empresas. Isso não é legal, isso não é bacana, sabe? O bacana é a gente tá todo mundo junto agora, engajado e tentando sair dessa, eu acho. Por exemplo, vou dar um exemplo, Ivana, não sei se aplica. Em alguns locais, como por exemplo Ribeirão Preto, a companhia de gás não está autorizada a realizar cortes, mas não significa que a empresa tem que parar de pagar a conta de gás, um exemplo básico. É isso, por aí mesmo? Isso, exatamente, um exemplo básico. Não significa que a empresa tem que parar. Ela tem que verificar quais são os débitos que ela pode postergar. Ela não tem como deixar de fazer isso, porque ela também vai ter dificuldade de receber, né? O que eu digo é assim, a pessoa não precisa necessariamente se utilizar de medidas que não são necessárias, ou a pessoa que de repente tem um recebimento, querer lá receber o auxílio emergencial, só porque existe essa possibilidade. Mas, voltando ao que você está colocando, nós temos aí as situações de a Sabesp, por exemplo, para pequenas rendas, está proibido o corte, né, pelo menos aqui na cidade, eu acho que no estado de São Paulo todo. Companhias de gás estão postergando, segurando também. Está todo mundo tentando ver o que é possível fazer para para passar esse período, vamos dizer assim. Perfeito. Ivana, a gente tem uma participação aqui no nosso Facebook. O Júlio Amorim pergunta, uma dúvida, e os prestadores de serviço para empresas terão direito? Como fica a situação deles? Prestador de serviço, aí tem que ver qual é a situação dele. Ele é um microempreendedor individual ou ele é um autônomo? Se ele estiver nessas duas condições, sim, ele tem direito. Agora, se ele for uma pessoa jurídica que não seja MEI, porque o MEI tem uma situação híbrida, né? Ele é meio físico, meio jurídico, aí no outro caso não teria. Pois é, Ivana, fica aí a resposta. Eu estou observando aqui, acompanhando também o que acontece de notícias a mais aí. Um mês que com certeza para você, Ivana Miranda, já tinha aquela característica de em tempos normais ser um mês que está todo mundo correndo atrás do imposto de renda. Mas vocês, contadores, estão tendo aí, acredito, nesse momento, um trabalho ainda maior, tentando entender e para passar para os seus clientes toda essa nova situação aí em que está o nosso país, nessa praticamente economia de guerra que nós já estamos e que vamos entrar mais profundamente ainda. Eu gostei muito quando você falou a respeito do oportunista. Infelizmente, no nosso país ainda existem, tanto por parte da pessoa física quanto por parte da pessoa jurídica, os famosos oportunistas predatórios. E nesse momento é importante que a gente saiba que cada um vai ceder um pouco para que a gente possa caminhar. E indiscutivelmente, a função de vocês como contadores vai ser imprescindível agora para que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica se acerte nesse novo tempo. Eu agradeço demais a sua presença aqui, todas essas elucidações, sabendo que vocês estão aí também procurando mais informações e se adaptando a esse novo tempo. Muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia e uma ótima semana a você, Ivana. Obrigada, ótimo dia para vocês também, um bom trabalho. Muito obrigado. Pois é, né, Douglas? Um momento em que todos vamos ter que nos adequar aí com a economia também, né? Exatamente. Existiam muitas dúvidas aí a respeito
do Corona Voucher, né? Corona Voucher, e a Ivana já veio tirar algumas dúvidas. A gente sabe que ainda não foi aprovado, ainda tem algumas dúvidas de como fazer, mas para quem gostou, a nossa entrevista com a Ivana foi bem esclarecedora, tanto para os empresários quanto para as pessoas físicas, tá? E a entrevista vai ficar, Glauco, para quem não conseguiu anotar, exatamente, no portal SP Rio Mais, ali tem uma abinha entrevistas que está separada exclusivamente ali com a Ivana, dando essas dicas. Então, para quem não conseguiu assistir, pega uma caneta, pega um papel e anota tudo certinho no nosso portal. Não tem dúvida. E quem perdeu as outras entrevistas que a gente tem feito, uma sequência bem forte aí, com também certeza estão à disposição lá, né? Exatamente. Portal spriomais.com.br. Ali em cima tem uma abinha entrevistas, que tem todas as entrevistas que a gente está fazendo nesse momento especial aqui de coronavírus, né? Não tem dúvida. Estamos aqui trabalhando para vocês e com vocês. Muito obrigado. E a Prefeitura de São José dos Campos autorizou ontem o funcionamento de lojas de material de construção durante o período de pandemia do novo coronavírus. Segundo o governo, a medida segue deliberação publicada no Diário Oficial do Estado, que considera que o segmento fornece produtos necessários para a realização de reparos civis emergenciais, bem como para manter o funcionamento da construção civil e indústria. Além das lojas de materiais de construção, está autorizado o funcionamento de comércios essenciais e delivery de restaurantes. Os demais serviços considerados não essenciais permanecem proibidos de funcionar durante a quarentena. Em caso de estabelecimentos abertos inadequadamente, o município aplica multa de R$ 5.000. Em caso de descumprimento, a multa é dobrada. O mesmo valor é aplicado contra estabelecimentos de serviços essenciais que não se enquadrem nas normas definidas pela Prefeitura, como, claro, a limitação de pessoas. E olha que legal, o Grupo CCR distribui diariamente mais de 1.000 kits de alimentação e higiene, composto por garrafas d'água e sucos, barras de cereal, biscoito, torradas, paçocas, doce de banana e amendoim. No kit também escova e pasta de dente, papel higiênico, shampoo e sabonete. Tudo isso para garantir, como nós falamos aqui no começo do jornal hoje, para garantir que os caminhoneiros e condutores possam se manter na atividade. A medida integra aí o rol de ações lançadas nos últimos dias pela CCR para a prevenção da doença entre os clientes e colaboradores nas várias rodovias administradas pela companhia em todo o país. Parabéns à CCR. Né? Pois é, legal, que a gente tem falado que os caminhoneiros são vitais para o país. A gente já viu o que acontece quando eles param no nosso sistema atual de infraestrutura. E é interessante que a gente sempre cita, né, que os caminhoneiros vivem na estrada, então eles dependem de estabelecimentos de beira de estrada. Alguns estão trabalhando somente com delivery, outros estão restringindo a entrada de pessoas ou até fechando. Ou seja, esses caminhoneiros vão encontrar esses kits, por exemplo, com comida, papel higiênico, escova de dente na onde, né? Então é muito importante ações como essa, e a gente sempre ressalta, né, Glauco? Cada ação é importante. Aqui em São José dos Campos, igrejas e vários locais já estão disponibilizando doações. A gente vai ver no terceiro bloco mais boas ações. Então é importante aí que cada um fazendo sua parte, a gente vai passar por essa. Não tem a menor dúvida, vai ficar tudo muito mais fácil, né? Exatamente. Não tem a dúvida. Nós vamos para um rápido comercial e aí no terceiro bloco tem mais entrevista aqui também. Como é que você está se movimentando nesse período em que a gente está aí de quarentena? Porque é preciso. A gente vai conversar com Eide Nogueira, personal trainer, que vai dar uns toques e falar como a gente tem que fazer para não ficar só saltando a geladeira, né, Douglas? Exatamente, tem que se movimentar também. Não tem dúvida. E o tempo também com Caio Souza. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Dez horas mais 18 minutos, essa terça-feira, 31 de março. Vamos saber como é que fica o tempo, que nós já estamos preocupados também. Uma coisa que, no momento, não nos interessa muito é a umidade relativa do ar, que parece que está ficando meio. Vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia.
Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira será mais um dia de bastante variação de nebulosidade aqui na nossa região. Nós teremos um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com temperaturas elevadas na parte da tarde, estáveis com relação à segunda-feira. Máxima prevista de 28 graus no Vale do Paraíba, 27 em São Paulo e no litoral e 23 na Serra da Mantiqueira. No final da tarde, podem sim haver pancadas de chuva rápidas e isoladas. A tendência é que na quarta-feira o tempo fique um pouco mais estável, as chances de chuva são pequenas, mas a passagem de um ciclone pelo mar deverá começar a mudar as condições do tempo novamente a partir de quinta. Quinta deve ser um dia bem abafado, com chances de chuva no final da tarde, e já na sexta devemos ter aí um aumento de nebulosidade, com chances de chuva principalmente ao longo da manhã. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, variações aí no tempo também, né? Muito obrigado, Caio Souza, um ótimo dia a você e a todos aí no Tempo Vale. E a Prefeitura, acho que nós tivemos uma participação especial aí. Exatamente, temos aqui o Rai, desculpa, não sei, tá mandando bom dia pra gente, muito obrigado. Temos também o Rogério Acácio, que faz uma participação muito legal. Bom dia, falo de São José dos Campos, Bosque dos Eucaliptos. Você aí, mande de onde você fala, para a gente saber como é que está a situação da sua região aí e passar aqui no Jornal Abre Aspas. Muito obrigado pelas participações. Não tem a menor dúvida, um prazer tê-los todos aqui conosco. Não esqueçam de falar realmente de onde, aí contar para a gente de onde vocês estão falando. Um prazer. E a Prefeitura de São José dos Campos informou que vai liberar hoje, às 16 horas, a via Cambuí para o tráfego de veículos. Com a abertura de todas as etapas da obra, a via Cambuí ligará as zonas leste e sudeste da cidade, com extensão de 8,6 quilômetros. A obra será entregue com atraso de 6 meses. O trecho, que será liberado hoje, fica entre a interseção próxima à Faculdade de Medicina até o Recanto dos Eucaliptos. A Prefeitura de São José já havia liberado outros trechos. Para ficar mais claro aqui, que a gente que é do interior, né, Glauco? A via Cambuí vai ligar ali desde a Vila Industrial até a zona ali próxima ao Putinha. Uma obra muito grande que vai principalmente desafogar o trânsito nessas regiões da cidade, como por exemplo da fábrica da Embraer, né? O pessoal que quiser dar a volta ali por trás da região sudeste não vai precisar pegar a Avenida dos Astronautas para chegar na Dutra, por exemplo. Importantíssima obra. Não tem dúvida. E a Prefeitura de São José dos Campos informou que se esgotaram as doses da vacina contra a gripe. Essa é a terceira vez que o estoque acaba no município desde o início da campanha. De acordo com o município, foram aplicadas 67 mil vacinas até agora. Neste momento, a campanha é destinada para idosos, profissionais da saúde e pessoas que atuam nas forças de segurança. Abre aspas. A vacinação será retomada assim que o governo federal enviar novos lotes para o estado repassar aos municípios. Não há previsão de data para as novas remessas, informou a Prefeitura. A gente estava acompanhando ontem prontamente, né, Glauco? Inclusive com relatos e tudo mais. Infelizmente acabou a dose da vacina, então a gente lembra aí que o mais importante no momento é a prevenção. A gripe, assim como o coronavírus, em diversos casos podem ser prevenidos com cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos, evitar aglomerações, cobrir a boca ou o nariz ao espirrar, são cuidados básicos, manter a imunidade alta e também exercícios físicos, tomar sol, que é o que a gente vai falar agora há pouco, né, Glauco? Eu gostei que você já levantou a bola para eu cortar aqui. Exatamente, já, né? Assim mesmo. Pois é, como nós tínhamos falado no começo dessa edição aqui, o Douglas até deu o início aqui para a gente vai aí, já estamos estabelecendo contato para conversar com um personal trainer, o Eide Nogueira, que já está aí com a gente. Está me ouvindo já, Eide? Ouvindo, sim, perfeitamente. Que bacana, muito obrigado pela sua presença aqui no Abre Aspas dessa terça-feira. E Eide, eu fiz aqui na chamada do jornal, quarentena dá aquela vontade, porque você está em casa, você fica lembrando o que tem na geladeira. Isso daí é um fato, acontece com todo mundo.
Legal, muito bacana, tá treinando todos os seus dotes culinários aí, de chefe que todo mundo gostaria de ser, mas também a gente não pode esquecer que é importante a gente manter uma atividade física mesmo em casa. É por aí mesmo, né, Edi? Seja bem-vindo. Exatamente, bom dia a todos. É necessário manter uma certa regularidade, porque mesmo confinado, né, nesse confinamento aí social, nós precisamos fazer alguma atividade física para desestressar, para relaxar e para manter um nível mínimo de performance, né, de condicionamento físico, perdão. Na realidade, o momento agora é para você manter um condicionamento físico e manter a sua imunidade alta, para que não venha, né, pegar uma gripe, um resfriado, alguma coisa que possa baixar a sua imunidade e manter os anticorpos altos. Perfeito. Então quer dizer que não é o momento, vamos supor assim, de quem nunca fez atividade física começar a querer colocar o corpo com a barriga tanquinha. É o momento de manter uma rotina de exercícios para aumentar a imunidade, mais ou menos por aí? Isso, a orientação agora é o seguinte: quem não pratica atividade física e está no grupo de risco, nada de atividade física. Quem nunca praticou, mas não está no grupo de risco, não seria interessante começar agora, porque precisa de uma orientação para manter uma atividade física moderada. Se você fizer uma atividade física que passa do seu limite, o que vai acontecer? Vai abaixar a imunidade e você vai correr o risco de ser infectado por alguma gripe, algum vírus, alguma bactéria. Tá, então, o importante agora é segurar a onda. Não tem dúvida aí. Quem malha e quem não malha fica quietinho. Exatamente, mas uma coisa, não vamos confundir também, você passar a querer ser um atleta, você agora, pô, não estou fazendo nada, agora vou virar, vou fazer tudo, mas é importante que fique claro também que exista uma atividade física também, porque sofá e geladeira só também não dá, né? E o que você recomendaria aí para esse pessoal também que é do grupo de risco, fazer alguma atividade, uma caminhada? Como é que você orientaria isso daí, para independente de um exercício já enquadrado ali, mas alguma atividade que pelo menos para circulação? Estou falando uma besteira ou tem que ser feito isso mesmo? Na realidade, Glauco, a recomendação agora para quem é do grupo de risco é ficar em casa em repouso absoluto. Boa alimentação, né? Cuidar mais da mente agora, uma boa leitura, um bom filme, algum estudo, uma meditação, um alongamento leve, mas nada de atividade física. Pô, legal, foi bom você saber, porque as informações acabam ficando truncadas, não tem que fazer, mexa-se e tal. Muito importante essa informação que você nos deu agora, né, Douglas? Principalmente com relação aí ao grupo de risco, né? Com certeza. Então quer dizer que, vamos supor, uma pessoa que tem um potencial de asma, por exemplo, ou um idoso que nunca fez uma atividade física, não deve agora, como por exemplo, começar a tentar fazer atividades físicas em casa ou sair para a rua para caminhar. A orientação é ficar em casa, apenas mantendo boa alimentação, uma boa noite de sono, mais ou menos por isso mesmo? Perfeito. Eu tenho vários alunos aí no grupo de risco, inclusive com doenças cardíacas, respiratórias, diabetes, né? E a recomendação, numa parceria com os médicos que cuidam desse pessoal, é repouso absoluto nesse período, principalmente que agora a gente vai entrar na segunda semana, que talvez ocorra uma curva exponencial da virose, né, do coronavírus. Então agora é o momento, principalmente agora, de não pegar um resfriado, de não deixar a imunidade abaixar. A atividade física, ela vem como uma prevenção para melhorar, né, o seu condicionamento físico e também aumentar a sua imunidade. Então, nesse momento, para esse pessoal que está no grupo de risco, atividade física zero a recomendação. Perfeito. E para quem é um atleta como eu e o Glauco aqui, dois atletas, né? A gente anda vendo um movimento muito grande nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, de pessoas que já tinham essa rotina e estão adaptando agora os exercícios em casa.
Então a gente fica essa dúvida, como manter essa rotina de exercícios para quem está em casa e já fazia antes nas academias, por exemplo, que estão fechadas? O pessoal que estava malhando, o que ele deve fazer em casa? Tentar fazer se tiver uma bicicleta, uma esteira ou algum espaço, ele tentar fazer um cardio leve e mais alguns exercícios localizados, alongamento e tal, mas nada que passe do que ele está habituado. O ideal é uma atividade física moderada de 30 a 40 minutos, nada mais que isso. Ou seja, agora é hora de você fazer aquele período de manutenção. Eu vou tentar trabalhar performance, eu vou tentar fazer um crossfit intenso aqui em casa para ficar negativo. Esse momento é um momento muito delicado e a gente precisa manter a condição cardiorrespiratória, diminuir o estresse e, principalmente, manter a imunidade alta. Perfeito. Então, você deu o exemplo do exercícios cardio, né, com a bicicleta, com a esteira. Para quem não tem isso em casa, por exemplo, um agachamento, uma flexão ali, existem exercícios em ambiente fechado que dava para fazer isso ou é recomendado, por exemplo, você dar uma volta de bicicleta na rua para quem já mantinha essa rotina de exercícios? O ideal hoje, né, seguindo a recomendação das autoridades, é que você fique em casa. Então, dentro de casa, você consegue fazer movimentações que você consiga elevar a sua frequência num nível aí aeróbio. Então, como é um nível aeróbio, que é uma frequência cardíaca aí na faixa de 110 a 140, você pode, ergue o joelho, toca o pé, tem movimentações aí, tem de monte na internet que dá para você fazer, elevar a sua frequência cardíaca, entrar numa zona de frequência aeróbia e manter aí por 10, 15 minutos, depois fazer um alongamento e alguns exercícios localizados. Tentar variar aí, um dia agachamento, outro dia flexão de braço, e ir variando abdominais, né? Trabalhar o core também, mas sempre nessa de 30 a 40 minutos, com tranquilidade, um exercício moderado. Eide, olha, precioso isso tudo que você falou. Acho que a tônica aqui é um momento de se preservar, juntar forças, preservar essas forças aí. Muito legal esses toques todos que você deu aqui. Acho que foi muito esclarecedor, porque fica todo mundo também, aí a gente brinca do negócio da geladeira, mas fica todo mundo, claro, preocupado também em manter um bom condicionamento. Nós tivemos o prazer de conversar com o personal trainer Eide Nogueira, que deu aí uns toques bem bacana. Eide, obrigado, um ótimo dia, uma ótima semana para você e cuide-se você também, hein, meu amigo? Exatamente, eu que agradeço e peço para as pessoas que elas se previnam. Não é o momento de sair da sua rotina. O momento agora é de manter a tranquilidade, a calma, né? E meditar, ler um bom livro e ficar tranquilo em casa. Vai passar tudo isso e aí nós vamos poder fazer atividade de maneira que nós quisermos. Muito obrigado. Obrigado você, um ótimo dia. Bom dia. E vamos continuar aí, olha só que bacana. Nascido em São José dos Campos, o volante Casemiro, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, vai bancar a produção de 6.000 máscaras para profissionais da saúde do município. As máscaras estão sendo produzidas pela PETEG, ou PETG, e cortadas a laser em impressora 3D lá na Univap, a nossa querida Universidade do Vale do Paraíba. A confecção segue os padrões aprovados pela Anvisa. Por cobrir todo o rosto, as máscaras aumentam a proteção e ainda podem ser lavadas, o que aumenta a vida útil dos equipamentos frente às máscaras cirúrgicas descartáveis. Até o momento, foram doadas cerca de 300 máscaras em 3D para unidades básicas de saúde e hospitais de São José dos Campos. Além das máscaras, o atleta também vai doar alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal para um asilo da região central de São José dos Campos. Com essa ação, Casemiro pretende ajudar famílias carentes da cidade que precisam também aí, né, de cestas básicas.
O volante da seleção está em Madrid, na Espanha, seguindo as recomendações de isolamento social. E lembrando que o país lá, espanhol, a Espanha, é um dos mais atingidos nesta pandemia aí do coronavírus. Né? É muito legal a gente ver, Glauco, que mesmo estando num dos países mais afetados do mundo, ganhando muito dinheiro, o Casemiro poderia estar lá tranquilo, mas não, né? Um jogador aí que não esquece das suas raízes. Para quem conhece a história do volante Casemiro, é um jogador que foi revelado aqui em São José dos Campos, à toa aqui nos campos aqui próximo, que vem de uma família muito pobre aqui da região e que agora que está ganhando muito dinheiro na Espanha, lembra aí da sua cidade natal. Essa notícia rodou o mundo aí nos últimos dias e é importante frisar também o apoio da Univap, né? Que a gente viu que agora com o jogador doando esse dinheiro, a faculdade vai poder confeccionar mais máscaras, porque ela já estava fazendo, né? Com recursos limitados, a Univap doou cerca de 60 máscaras para os profissionais de saúde aqui de São José dos Campos e agora com o aporte financeiro aí do Casemiro, que é um grande atleta, diria aí que um dos melhores em atuação aí na posição do mundo e agora ele mostra que não tem lado positivo apenas dentro de campo e também fora de campo. Parabéns ao Casemiro, parabéns à Univap. Não tem a menor dúvida, parabéns, ratifico as palavras aqui do Douglas Cruz, e é verdade mesmo. E eu vou fazer um parênteses aqui. Eu creio que bem tímida a atuação de tantas pessoas aí com tanto poder, seja econômico, seja de influência, dentro da nossa sociedade, do mundo artístico, do mundo intelectual, dos grandes atletas aí. Creio, frente a tantas coisas que a gente tem visto no mundo aí, muito tímida a ação de quem sempre teve uma opinião muito postada, muito centrada, muito à frente de seu tempo, estão tímidos. E no momento que vai fazer a grande diferença são atitudes como essa e a solidariedade entre todos nós. Também concordo, Douglas. Estamos chegando ao final de mais uma edição, uma ótima notícia, parabéns à Univap mesmo. E vamos esperar que tenhamos mais notícias dessas. Exatamente, né? A gente está todo dia tentando selecionar aqui boas notícias, a gente já falou do Casemiro, falou da Justiça aqui em São José dos Campos, que destinou dinheiro de multas para a Prefeitura, falou da CCR Nova Dutra, que está dando kits para caminhoneiros, falou da Igreja da Cidade, que está fazendo doações, arrecadando doações. Então, cada atitude vale. Se você tem uma atitude como essa e quer divulgar a atitude, manda aqui para a gente da SP1, do Jornal Vale, que prontamente a gente vai estar aqui lendo, divulgando, colocando, porque é que a gente fala, né, Glauco? Nos momentos difíceis que a gente mostra quem é o real ser humano. Uma última observação aqui, o Jair Rodrigues mandou aqui pra gente, acabou a vacina de gripe hoje? Já, acabou ontem. Então a Prefeitura de São José dos Campos, a gente leu aqui durante o jornal, que já acabou o terceiro lote da vacinação e que ainda não há previsão para novos lotes. Então a informação da Prefeitura oficial no momento é essa. Não tem dúvida, lembrando que a Prefeitura depende da distribuição pelo governo federal aos estados, que aí então repassará à Prefeitura para que seja normalizado esse atendimento aí da vacina, tá? Douglas, muito bom dia, muito obrigado por mais uma participação. Obrigado você, Glauco, obrigado aos internautas e até amanhã. E até amanhã, com certeza esperamos você amanhã na quarta-feira já. Acabou-se março, vamos para abril, com fé, com força de vontade, com alegria que tudo isso vai passar e pode ter certeza, nós da SP Rio estamos aqui para trazer o conteúdo de verdade para você. Ótimo dia e até amanhã.